Rapaziada, estamos aqui mais uma vez no nosso podcast da Real TJR e hoje o nosso podcast vai ser com mais dois integrantes aqui da torcida, né? Tô aqui com o Diogo. Diogo, muito obrigado por ter vindo. Daniel. Obrigado, beleza? Daniel hoje, pra vocês que não sabem, não reside mais aqui na Mostardinha, né? Mora em Palmo Amarelo, não é isso? Então o cara se dispôs de vir de Palmo Amarelo pra cá. Antes de tudo, a gente fez algumas perguntas, né? A gente elaborou. Mas antes de tudo eu quero saber, Diogo e Daniel, antes da torcida, o que é que vocês faziam? Como é que era a rotina de vocês? Como é que era a vida? E também assim, pra quem não sabe, o apelido de Diogo é Diogo do Peixe e o de Daniel é Daniel Comédia. E da onde surgiu esse apelido de vocês? Vamos lá. Então, no meu caso aí, como tu começou a rir aí, pô, comédia, eu sou um cara engraçado também, né? E assim, naquela época de jovem, a gente gostava de uma pichação, né? Que eu não aconselho ninguém que tá assistindo aí, mas é negócio de jovem que é fase, e eu pichava comédia TJR, né? Então, veio daí, né? Esse apelido. Teu apelido veio daí, né? E o teu, Diogo? O meu, ele surge, é engraçado porque dizem, né, quando eu tava com o cabelo grande, a barba maior, que eu pareço com o Jorge do Peixe da Nação Zumbi. Sim. Aí ficou o Diogo do Peixe, aí pegou. E pegou. Bom, antes da torcida, como é que era a vida de vocês? Como é que vocês faziam? O que é que vocês... Assim, como é que vocês levavam a vida de vocês antes da fundação da TJR? No meu caso, assim, eu era bem jovem, né? A torcida foi fundada em 9/9/2004, se eu não me engano. A gente tinha 16 anos, basicamente estudar, maloqueirar na rua, jogar bola, coisa que todo jovem faz, né? Normal, né? E pichar de vez em quando, né? É interessante que o que Daniel fala, né, a gente tinha um grupo de amigos, né, todo mundo estudava na época e tal, mas a gente sempre se encontrava aí, né, na esquina daqui da rua, da Rua do Real, ali da Pirituba, que é a rua que a gente residia. E a gente às vezes não se reunia pra nada, pra conversar mesmo. É de madrugada, né? Era só a resenha de todo mundo. Conversar sobre tudo, né? Beleza. O início da torcida, como foi pra vocês? Então, assim, como já na chamada aí disseram que a gente é um dos fundadores, Sim. assistindo outros podcasts de Nuná, de Daniel, como eles falaram, né? A torcida foi fundada depois de uma reunião, como acontece aqui no Real. A gente se reuniu aqui na frente, né, em Lau, nem como fosse hoje. E aí a gente sempre ia para os jogos do Real, sempre já estava se organizando, mas tipo, não tinha o nome de torcida. De fato, aí não tinha organização, não era torcida organizada. A gente ia, levava algumas coisas, mas de fato a gente resolveu criar uma torcida, né? Eu me lembro como fosse hoje, já estava eu, Nuná, não sei se o Diego estava, Daniel, e foi a resenha para escolher o nome, né? Nuná como é tricolor, aí vamos uma ideia com o nome da torcida, eu sou rubro-negro, torço pelo esporte, então disse, jovem, vamos botar Jovem Real, e Nuná começou a já bater de frente, não, porra de Jovem Real, não sei o quê. Por conta do esporte, mas acabou que a gente entrou no consenso, né, e é um nome que pega legal, e hoje tem muitos jogos, então assim, foi alguma coisa ligada ao esporte, mas também foi uma coisa que casou e teve um consenso aí, né? O nome não foi casou. É interessante lembrar também que a gente sempre acompanhava o Real, o pessoal sabe aí, e o Real, por ser o maior da Várzea, não tinha uma torcida organizada, né, e a gente parou para pensar, foi um estalo assim, como é que o maior da Várzea não tem uma torcida organizada, né? E essa torcida organizada, ela tem que surgir daqui. Com certeza. Né? O Real é comunidade. Né? E aí a gente organizou, feito o Daniel disse, né? Fez o design da primeira camisa e tal, se eu não me engano foi ele que fez o design. E rodou a camisa, né? Ficou muito boa, não, mas assim. digamos que comparando ao que é hoje, né? Não, mas digamos que pra época era uma coisa bem já tipo uma coisa, tempo. era uma coisa nova, né? Né? Tô entendendo. E assim, como é que foi pra vocês ser integrante da torcida do Real? Tipo, porque assim, antigamente, como vocês falaram, não tinha esse negócio de torcida, do time de várzea. Como é que foi pra vocês assim, o começo? Como é que foi? A gente foi um pioneiro, né? Questão da torcida, né? Acho que eu não tenho registro, mas assim, acho que como sempre o Real sai na frente, então a gente também saiu na frente dessa questão de torcida organizada, né? E pra gente foi um negócio assim, um sonho, começou como um sonho, né?
uma coisa nova também, né? Acho que Daniel também, eu vi que ele citou aí que a gente começou com o bandeirão, era um lençol, a gente pintou a mão. Isso mesmo. Então assim, como todo sonho, começa de baixo, né? Começa pequeno e aí vai crescendo e é o que é hoje, né? Eu lembro também como se fosse hoje, eu, Nuná, Daniel, o outro, né? Corria atrás de bateria, né? Hoje tá eu e Felipe à frente da bateria. Mas hoje eu sempre digo para os meninos aqui que estão tocando hoje em dia, que é um privilégio, porque na minha época, né, era a gente que corria atrás. Por exemplo, o Real tinha jogo, eu lembro também, o Real foi disputar uma final, 50, 40 foi 50 lá no Pina, e o jogo foi de manhã, o jogo acho que foi às 9, e aí a gente acordava muito cedo, não tinha transporte, era bike, ia lá na Mangueira, acho que pegar a família do Ná, disponibilizava instrumento pra gente, e às vezes não disponibilizava tudo, a gente tinha que improvisar e pegava um tantã, e pegava um caixa, tinha um sargento lá da rua que ajudava também, tinha os instrumentos, ele cedia pra gente, emprestava na verdade pra gente, e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem os nossos... Tem que ser tudo irmã, né, Diogo? Porque assim, antigamente, como não existia esse negócio de torcida organizada, time de várzea, né? Porque torcida organizada tem, os times, né? Mas time de várzea era uma coisa nova, então eu acho que a dificuldade aqui pra gente foi maior, né? A gente surgiu, a gente se levantou com nossas próprias forças, porque assim, acho que não, pelo que eu venho acompanhando aqui, não tinha tanto, acho que foi Daniel que falou no primeiro episódio, que não tinha tanto apoio de Elias, né? Do pessoal da diretoria do Clube Real, né? Então foi erguido com os próprios passos de vocês. Eu acho que assim, como toda torcida organizada, no início teve aquela rejeição, né? Uhum. Eu acho que a turma ia falar, não, esse negócio de maloqueiro, então assim, que eram pessoas mais velhas, a gente era jovem, então assim, teve aquela resistência, mas no final das contas, eles viram que de fato a Jovem Real ia fazer bem ao Real, ia só crescer mais ainda, né? Então, a gente pode tirar como hoje, né? Hoje a Jovem Real ajuda muito o Clube Real, né? Não só na parte torcida, mas na parte com certeza, também, com certeza. Então esse é um ponto que a gente tem que parabenizar a torcida, né? Porque são as pioneiras, né? Somos os pioneiros, né? E tá ajudando o clube. Conta pra gente aí alguma história marcante que marcou vocês, relacionada à torcida, alguma coisa aqui, algum fato que aconteceu que vocês têm na mente até hoje, essa lembrança. Então, a gente sempre onde o Real tá, a gente vai, né? Esse sempre foi o lema da gente. A gente sempre dava o jeito da gente, mesmo se a gente não tivesse aquele apoio, a gente sempre dava o jeito da gente. E eu lembro de uma situação que rolou lá no Pina também, mas esse foi um jogo, acho que à noite, não lembro bem, que a gente se organizou a torcida lá, tudo direitinho e tal, arquibancada, e de repente, mano, tá a gente lá pulando, agitando, acho que Luan tava nesse dia, Luan e Nilton caíram num buraco, cara, abriu um buraco no meio da arquibancada, mano, caíram com uma agonia lá, mas graças a Deus ninguém se feriu, foi só o susto mesmo, foi interessante. No meu caso, assim, como eu não sei se eu falei aqui, eu já tô 12 anos ausente, né? Então, assim, vou lembrar coisas de fato muito antigas, né? Então, assim, fato marcante, eu me lembro do jogo do Real no Arruda, pra mim foi um jogo marcante, de várzea jogar num campo profissional. Muita gente fala desse jogo, muita gente. Então, é um fato marcante. Eu me lembro também quando a torcida Jovem Real começou a desfilar, porque no tempo tinha desfile no Geraldão, né? Acho que vocês pegaram essa época. E a Jovem Real, tipo, tinha várias áreas. A Jovem Real passou a fazer parte, uma ala só da Jovem Real naquele desfile do Real. Então, assim, foi daí que a gente viu que começou a importância da Jovem Real. Poxa, a gente realmente tá com moral, a gente tá sendo aceito. Então, foi um momento pra mim também marcante. Eu me lembro que no Geraldão, a gente tudo com a camisa da Jovem Real, representando a torcida. Né? Mas tu lembra, assim, o propósito desse desfile, o que foi? Não, porque assim, nos campeonatos Peladão, sempre tinha uma abertura. Como fosse uma Olimpíada, não tem uma abertura dos jogos? Apesar então, eu já participei já de uma... No Peladão, todos os times se apresentavam, e tinha inclusive, acho que valia título, se eu não me engano, né? Tinha competição. E aí, o Real também, até nisso o Real sempre estava se destacando, era campeão. Então, como eu falei, a Jovem Real fez parte de uma ala do desfile, né? Muito bom, muito representando bom. Lá, né? Eu quero só continuar um pouco o que ele falou. Se eu não me engano, foi no ano de 2014. Foi isso mesmo, 2014, 2015. Eu participei de um desfile desse no Bueirão. Quando o Elias estava na gestão, né? Como presidente, ele chamou o menino aqui da rua, porque tava precisando, né?
E se o Real não se apresentasse, se eu não me engano, o Real não perdia ponto, era uma coisa assim, mando de campo, eu não sei como é que era, né? Eu não sei qual era o critério. E a gente foi lá no Bueirão e é uma coisa assim, muito marcante, muito boa, né? A gente, criança, como sempre foi daqui da rua, né? E colocar a camisa do Real, a gente foi todo padronizado, bandeira, meu irmão, é uma coisa linda, só quem viveu sabe explicar o sentimento que é, né? Marca, né? Oxe, muito bom mesmo, Daniel. Eu nunca tinha vivido isso. Eu, criança, e achei muito interessante, muito bom mesmo. Assim, toda torcida que se preza tem o seu rival e tem os seus aliados. Quem eram os seus principais rivais e os aliados da Jovem Real? Então, assim, hoje eu venho acompanhando, tô distante, mas sempre eu tô comprando materiais da Jovem Real, sempre acompanho rede social. Mas naquele tempo lá, na época da gente, assim, o principal rival, acho que não sei se até hoje era o Guti Guti, né? Tinha também o time na Mangueira, acho que era o Internacional, não sei se existe, o Dragões, né? Assim, na minha concepção, o maior rival do Real, porque na Mostardinha eu só conheço uma seleção, que é o Real. Com certeza. Não existe mais nenhuma outra. Tamo junto dessa aí. E pra rivalizar com o Real, pô, você tem que pegar os clubes antigos, pô. Tem o Colônia, sim, né? Tem o Dragões, que sempre foi rival do Real, o Dragões, que batia pau a pau com o Real. Nacional, né? Eu acho que tem o Barcelona, sim, o Jordão. São clubes antigos que tem tradição, né? Hoje em dia tem muito clube que é Nutella. Aí ganha uma coisa ou outra, é seleção. Não, seleção real. Eu quero ver os títulos que a gente tem aqui. A gente tem título aqui de perder de vista. Pra bater de frente aqui com a gente aqui. Sala de troféu é prova. É verdade. Prova viva disso. Então, assim, pra rivalizar com o Real, primeiro tem que ter história, né? Tem que ter história. O Real tem história. E se o Real tem história é porque tem tempo. Tem tempo e vem aí resistindo ao tempo, né? Tanto é que tá dando fruto. A Jovem Real é um fruto do Real da Mostardinha. Verdade. Porque onde eu chego, por exemplo, tu é da onde? Sou da Mostardinha. Fala de futebol de Várzea, Real da Mostardinha. Não tem outro. É Real da Mostardinha. E Prio. É o time que ganhou tudo. Pronto. Peladão, no tempo que era Peladão, RPA, Copa dos Campeões. O que tiver a gente tem aqui. Como era a relação de vocês assim com essa galera aqui? Tipo com os Dragões, com Colônia, com... Rapaz, com os Dragões era meio tenso. Porque faz parte do futebol, né? Com certeza. Qualquer clássico, isso eu acho que emana energia. A energia, ela também passa para a torcida, né? E a torcida, pô, quer ver seu time ganhar. Eu acho que a primeira, assim, em questão de rivalidade, eu acho que a torcida primeiro abraça essa rivalidade, ela toma para si, sim. E tipo, da torcida passa para os atletas, né? Passa para os jogadores. Essa energia todinha dessa rivalidade, porque eu vi assim na pré-eleição do time, Fábio, ele passa muito isso, ele traz muito a torcida, a nossa dedicação, e ele joga para os jogadores, ó, vocês estão vendo isso aqui, todo mundo tá dando o seu máximo, então vocês têm que vir aqui hoje e dar o máximo de vocês, para essa galera ver aqui que vocês estão dando sangue e tal. Então eu acho que isso primeiro vem da torcida, né? E a gente joga para os jogadores. É porque é surreal, Vitor, você tem um clube de várzea que consegue mobilizar a comunidade. Cara, quando tem jogo do Real aqui, né, inclusive é uma dica a gente começar a gravar também bastidores da comunidade, dia de jogo do Real. Porque quando tem jogo do Real, a gente mobiliza a comunidade, isso é impressionante, você não vê em lugar nenhum, eu mesmo não vejo. Como diz, né? Não é só futebol, né? Pois é. Uma coisa que o Fábio também... A gente consegue mobilizar, o Real consegue mobilizar desde da tiazinha lá, da senhorinha, a criança. A criança, sabe? Né? Porque meu filho tem 1 ano e é torcedor do Real. A gente vai deixando legado e, sei lá, tem uma senhorinha de 60, 70 anos, torcedora do Real, porque consegue mobilizar. E assim, para muitas pessoas, muitas crianças da comunidade, é o único momento de lazer que ele tem. Isso. Então, assim, quando a gente fala o Real, não é só futebol, né? É social, então assim, é um ação, momento... né? Como muitas vezes, assim, tem muita gente aqui na comunidade que é aquele só que tem aquele momento de lazer, então fica esperando o jogo do Real, então assim... Só tem aquilo para se divertir, para se distrair, né? Então é importante, né? Muito importante, né? Eu vou falar uma coisa a você assim, que Fábio sempre cita na pré-eleição do jogo. Mobilizar a torcida em uma final é fácil demais. É verdade.
Mano, a gente mobilizou nossa torcida no primeiro jogo do campeonato. Foi todo mundo, então é uma coisa que é de se admirar, né? É muito, muito admirável na nossa torcida, é isso. É que a gente abraça. Que for, né? A gente é ser um amistoso ou ser uma final. A gente trata com a mesma proporção. Eu acho que é aí que está o tempero também do sucesso do Real, sabe? Porque eu já vi o Real ser campeão de beach soccer, eu já vi o Real ser campeão em campo profissional, dominó. Eu já vi o Real ser campeão de dominó, eu já vi o Real ser campeão no terrão, sabe? Porque independente do jogo, da competição, mobiliza a comunidade. Isso é como eu digo, emana energia. É verdade. Como vocês determinam o impacto da Jovem Real na vida de vocês? Na minha, assim, é como eu falei, eu vou repetir, né? Eu tô ausente, distante, mas eu sempre estou acompanhando, né? O que ela representa, assim, para vocês? Então, para mim é muito importante, assim, quando eu fui convidado para esse momento, moro distante, para o Amarelo, mas, pô, eu tô tanto tempo ausente, então, assim, para mim é gratificante, né? Saber que eu fiz parte, de repente, não faço ativamente, mas sempre que eu posso dar um apoio, comprando uma camisa ou divulgando a marca. Então, para mim é gratificante, né? Fazer parte disso. E que os jovens aí continuem, né? Mantendo aí essa pegada aí, não deixe essa chama morrer, né? Verdade. Apagar, né? Para mim, a Jovem Real ela já faz parte da minha vida. É uma extensão de família, cara. Eu tenho amigos na Jovem Real. Através do Real, a gente conseguiu criar a Jovem Real, que é o Real é uma família, a Jovem Real é outra família. Os meus amigos que eu tenho dentro do Real, dentro da Jovem Real, são meus irmãos, sabe? A gente não só conversa sobre futebol, os meninos sabem, né? A gente conversa sobre coisas da vida, sabe? E eu acho que a Jovem Real está além do futebol, né? Tá com relação interpessoal, o social é muito importante também. Às vezes rola aqui um trabalho social, tem sim, né? Com a Jovem Real, que é idealizado pela Jovem Real, sabe? Além da própria Jovem Real auxiliar o próprio Real nos trabalhos sociais, tendo em vista o maior exemplo que eu acredito do Real é o Cosme Damião. Sim. A Jovem Real também sempre esteve presente. Por exemplo, o Cosme Damião do Real, que também é o maior. Nunca vi outro. Né? Enfim. Quem conhece sabe, né? Exato. Aí tá além, eu acho que a Jovem Real está além do futebol. Né? Futebol é bom, é massa, mas você ter relação com pessoas, né, que tá além do futebol, velho, que são pessoas que entram na sua vida de uma forma, sabe, inexplicável. Assim, qual é a mensagem que vocês querem passar para as torcidas aí, dessa nova geração? Qual é o conselho, ou assim, alguma coisa que vocês querem passar para eles? Diretamente assim para a torcida Jovem Real ou no geral? No geral. Não, assim, é para todo mundo que gosta de futebol de várzea, né? Que não deixe isso morrer, que, como eu falei, os times que tem aí, a gente fala do Real, que o Real é o maior, mas quanto mais times surgir, então assim, a gente, como eu falei, é importante a rivalidade, para manter o futebol vivo, né? Então assim, a gente sabe que o Real é maior, isso aí não tem dúvida, né? Isso mesmo. Mas quando vem outros times novos, ou times até também antigos, e se mantém, isso eu acho que também fico feliz, porque também, exemplo, se não existir os outros times, também não vai ter o Real, não vai fazer sentido. Então assim, quem tem seu time aí do seu bairro, então assim, vá também atrás do seu time, acompanhe, também se puder criar torcida organizada, eu acho muito legal, assim, para quem vive isso, né, no dia a dia, é legal, assim, é uma coisa que só vivendo naquele momento, né. E a gente tem uns aliados, né pessoal, se não me engano é o Real 11, né, é o Inter do Vasco, o Vasco de Dois Carneiros, né, eu sei de algumas pessoas e tipo assim, eu vejo que eles têm a gente como exemplo, tá entendendo? Eles têm a gente como um pilar assim, de se espelhar. Essa questão de união somos também. Somos espelhos para eles, né? Essa questão de união também é legal, até assim, para quebrar paradigma, né? Em bairros rivais, então assim, de repente uma união de torcida, né? Isso quebra essas coisas. Poxa, eu realmente não pensava que isso era da Mostardinha era assim, e de fato a galera não é assim, a galera é do bem, então assim. Então quebra até essas barreiras com que, certeza, né? Que tinha muito no tempo de baile funk, né? Questão de bairro tal, não se une com bairro tal, então assim. Porque Real 11 é de Santa Amaro, né? Isso, se eu não me engano, então
existia, né? Eu sei que eu não sou do tempo de baile funk, mas eu acredito que existia. Existia a de Santa Mário com a Mostardinha. Não é? Então, de repente, uma situação dessa, a torcida quebra. Então, assim, com certeza. A Jovem Real vai acompanhar jogos do Real 11 e vice-versa. Então, assim, pra você ver, ele falou que não é só futebol. Então, já envolve, comunidades, união de comunidades, né? Então, é isso aí. Que você que acompanha futebol, não deixe de acompanhar. Se puder criar sua torcida organizada. Se quiser também aí pegar algumas dicas com a Jovem Real, a gente tem um Instagram aí pra vocês seguir também, né? Vocês de outros times, acompanhar é legal. Estamos sempre abertos para ajudar vocês. Vocês que são novos, que quiser a gente como espelho, mano, a gente tá aqui com as portas abertas para receber vocês, certo? Foi muito bom a nossa conversa, né? Mas assim, a gente abriu no Instagram da torcida uma caixinha de perguntas. E assim, eu vou ler aqui pra vocês. Uma surpresa aí? Vou até tomar água aqui agora. Assim, a gente abriu a caixinha de perguntas e assim, 3 pessoas fizeram perguntas assim. Tem um seguidor aqui que o nome dele é Rafael. Ele falou assim, perguntou, né? Por que vocês, Por que vocês seres da velha guarda provavelmente não tem mais tanto tempo para se dedicar à torcida, em comparação aos mais jovens? Como é que é a vida de vocês hoje? E o que vocês mais sentem falta em relação à torcida? Então, no meu caso, a minha vida hoje, como eu falei, eu moro bem distante, né? Tenho 2 filhas. Então assim, infelizmente, é como você falou, o tempo, as suas responsabilidades vão isso mesmo, aumenta, tirando seu tempo de dedicar à torcida. Por isso que eu volto a dizer, você que é mais jovem, que tem mais tempo, então se dedique totalmente. A velha guarda vai estar sempre aí, não vai estar sempre presente, mas sempre vai estar dando um apoio, né, a quem é mais jovem, né? O que é que tu sente mais falta? Eu sinto falta da energia, né, da resenha, né? Na arquibancada, depois a recepção que sempre tem uma bicada, né? Eu gosto de tomar uma, né? A galera sabe aí. Então, esse momento de conviver assim, eu acho que eu sinto bastante falta, né? De conviver. Talvez esse momento hoje me trouxe lembranças boas. De repente eu volto a ser mais presente na torcida, né? Sim. De repente uma vez no mês, de repente foi importante o momento aí. E aí, Diogo? Então, eu acho que Daniel falou tudo aí. A gente vai passando o tempo, né? A gente vai ficando velho, mano. E é o que eu sempre digo também ao pessoal mais novo aqui, né? Que eles somos nós ontem. Isso né? mesmo. Eu, você, ele, Lunar, Felipe. E nós somos eles amanhã, né? Sem querer ser redundante. Mas é como o Daniel disse, se você tiver tempo para se dedicar, se dedique, velho. Porque vale a pena, vale a pena. Hoje eu também trabalho, tenho um filho, né? O pessoal sabe aí do meus corre também. E o que eu sinto mais falta é justamente isso também. Por exemplo, às vezes eu tava até comentando com os meninos, teve um jogo agora que eu não fui. Uhum. Né? Mas, por exemplo, o ensaio da bateria, eu tô sempre chegando aqui, tô dando minha contribuição. Tô passando aquele pouco que eu sei pros moleques aí mais novos. Né, Diogo? Pois é. E eu digo, mano, eu tô participando aqui da organização da festa, mas o bolo eu não tô comendo, porque é o jogo, sabe? É onde tem aquela energia, velho. Porque quem é torcida organizada sabe que quando você tá lá no jogo, meu irmão, aquilo é um sentimento que a cereja do bolo, isso né? Mesmo, você tá preparando o bolo, o jogo é a cereja do bolo. É verdade. Não é isso? E por questões muitas vezes pessoais mesmo, de trabalho, às vezes, pronto, por exemplo, o próximo jogo do Real é às 2h15 da tarde, no domingo eu tô escalado, eu trabalho com escala, eu vou largar às 2 da tarde, é o tempo de eu tava até conversando com a minha esposa, assim, meu irmão, eu vou ter que largar, ir para casa, tomar um banho para pelo menos assistir o segundo tempo, né? Mas vou chegar, né? A vida, ela cria limitações pra gente e a gente vai tendo que ajustar o nosso tempo, né? Nossa disponibilidade para poder estar junto, mas sempre estando ali junto, mano. A gente não pode esquecer, né? Mas nossas responsabilidades a gente tem que como é que eu posso dizer? A gente não pode deixar de lado, né? Hoje em dia vocês são pai de família. Antigamente vocês não tinham essa responsabilidade toda. Hoje em dia pai de família, então tudo muda. Vou até aproveitar o espaço aí para assim, já que tem esse canal agora da Jovem Real, né? De repente fazer
nos jogos ao vivo, né? De repente você aí, de repente, não sei se você consegue desenrolar um Ney Silva da vida, né? Narrar os jogos do Real. E de repente é importante para que a gente que está distante ver aquela emoção, pelo menos, eu sei que não é igual, mas você vê na tela de repente é uma dica aí, né? Com certeza, muito para o canal aí fazer O Real é gigante, mano. O Real é gigante. O Real tem torcedor fazer em outro estado, em outro país, então. Às vezes uma live assim ajuda a galera a estar mais junto, a matar a saudade. Pra encurtar a distância aí de quem tá longe, não só eu, deve ter outras pessoas também que... Já ajuda, né? Tá distante, né? Você tá um pouco longe aí, ou não topa pode. Não? Rapaz, por mim eu tô dentro. E aí, presidente, o cachê do rapaz aí tá garantido ou não? Isso aí a gente combina depois. Vamos lá, eu tenho mais uma pergunta aqui feita por um seguidor. Não dá pra identificar o nome dele porque é alguma coisa VL Silvei, né? Ele falou assim: como vocês conseguiram fazer o material da torcida no início? E quem fazia o design? Foi boa essa pergunta aí, assim, não sei se vocês vão recordar. Vocês, assim, desculpa, ele perguntou assim também, como vocês achavam gráficas boas, já que na época a internet não era tão utilizada? Então, o primeiro material, não sei se alguns poucos vão lembrar, eu acho que assim, foi eu que criei. O primeiro desenho, não sei se não se utiliza mais não, era esse passarinho, só que ele mais invocado, né? O passarinho do Real. Esse aqui? Não é esse que usa hoje, não, era diferente. Era como fosse esse passarinho, só que botaram um musculozinho nele. Quem fez o desenho na época foi Dinho. Anderson, né? Que Dinho era muito bom no desenho, aí eu disse, Dinho, a gente precisa fazer uma camisa do Real, assim, organizada, mas a gente queria modificar esse passarinho. Aí ele meio que pegou esse passarinho, botou no muscular, foi quando a gente fez a primeira camisa, né? Bem simples, assim, eu não sei se... Eu não tenho mais essa camisa, não sei se alguém tem. É relíquia. Que era um símbolo no meio, né? E um símbolo normal no meio e o grande atrás, né? Se a gente tiver aí, mas foi bom lembrar, assim, foi agradecer aí Dinho, que Dinho também faz parte da história aí do Real. É interessante que você fala do desenho, mano, você esqueceu o design. O design também é meio sofisticado pra época, porque... Uma golazinha, né? Tem a gola, tem aquela parada, sabe a camisa da seleção brasileira de 2002, do Penta campeonato? Pronto, era mais ou menos aquele estilo ali, o design era pra época. Era top. E assim, as gráficas dele? Sim, aí acho que não, eu falei, antigamente tinha, não sei se tinha ainda, a Palácio dos Esportes. Ainda acho que existe. E o Real fazia material lá, vários times faziam material lá, então assim, naquela época era meio que do marketing, da produção. Aí Palácio patrocina nós, mano. Aí dá um arroba aí, né? Então assim, não sei se existe ainda a Palácio Esporte, que assim, naquela época era Adidas da Várzea. Porra, tu fez o teu padrão na Palácio dos Esportes, então assim... E até nisso a Jovem Real também está na frente, então a gente sente se lá é melhor, a gente fez lá. Inclusive o pessoal que fazia o material de futebol nem tinha experiência com a torcida organizada. Aí eu disse, não, a gente quer um material de camisa de jogo, normal, só que a gente passou para ele o símbolo, então assim, eles estamparam o símbolo na frente e atrás, mas foi na Parada do Esporte, lá na Nota de Barreto, não sei se existe ainda. Eu acredito que existe, eu já ouvi falar já, e acredito que a gente também faz algumas coisas lá do Real, acho que até hoje. A gente tem a nossa última pergunta, né, do nosso seguidor aqui. Foi Comando CDR. É alguma pessoa daqui da rua. Para fechar o nosso podcast, ele perguntou assim: provavelmente vocês já viram o Real ganhar muitos títulos. Estou errado? Não, sei que não. Falta dedo pra mim. Qual é o conselho que vocês dariam para o atual elenco do Real que está participando dessa Copa das Favelas? Então, ele tem que fazer no campo o que a gente faz nas arquibancadas. Se ele fizer, não sei se vai ser campeão, mas vai chegar longe, porque assim, não digo nem eu que estou longe, mas assim, porque eu vejo que a torcida se dedica, o presidente, todo mundo está envolvido, a torcida no geral, né? Se ele fizer o que a gente faz na arquibancada, com certeza, não sei se vai ser campeão, mas pelo menos uma final aí a gente dirige. A gente chega, né? Só isso. E aí, Diogo? Então, acho que o Daniel falou tudo, né? No mais, que os jogadores, elenco no contexto geral, eles se dediquem, porque se em algum momento eles, sei lá, distração, coisas da vida, momento do jogo lá, eles esquecerem, só olhar pra arquibancada, mano. O show tá garantido lá. Então eu acho que se ele é jogador e olha pra arquibancada, porra, você tá vendo uma comunidade mobilizada lá, organizada, e em prol de um objetivo, né? Eu acho que aquele cara ali, ele vai sair do zero e vai ao 100. Aquele gás, né?
Então, no mais é isso, velho. Se dediquem aí e não esqueçam, né? Não esqueçam, porque quando você veste a camisa do Real, velho, é diferente, mano. É verdade, é um peso a mais. É a única seleção da mostardinha que eu conheço. Além de Pernambuco, né? Dizer assim, né? Já que o seguidor aqui perguntou dos títulos do Real, que vocês já viram muito, eu quero fazer uma pergunta pessoal. Qual foi o mais marcante pra vocês? Cara, pra mim foi ou foi do quarentão, ou foi do cinquentão. Nesse jogo do Pina. Sim. Porque tinha um saudoso Chaparral, o zagueiro. Foi nesse jogo que a mancada que tu falou? Foi nesse jogo aí. E eu lembro que foi um jogo difícil. Eu acho que o Real ganhou 2-1, foi 3-1, foi um placar apertado. Mas no final deu tudo certo, né? E como eu acompanhava não só o primeiro quadro que a turma chamava, né, do Real, gostava de acompanhar quarentão, cinquentão. Sim. Onde tivesse Real a gente tava junto. E gostava muito do saudoso Chaparral jogando. Sim. E aí ele não tá mais entre a gente, né? Deus chamou ele pra perto. Então acho que foi um título que eu lembro assim, que foi bem marcante pra mim. E aí, Daniel? Pra mim, como eu não tenho muita memória recente, né? Eu acho que esse jogo aí também, como o Diego falou, foi um jogo que nesse dia aí foi muito Marcante. Foi uma energia muito, né? Turma caiu, teve a resenha, mas assim, eu lembro que foi nesse jogo que foi uma energia muito massa. Então assim, esse jogo também marcou, né? Foi no Pina, né? Então essa foi a memória de vocês do título que marcou mesmo a vida de vocês vão levar até hoje. Tem outros que a gente lembra, mas esse pra mim foi o mais marcante. Apesar de Luan ter caído lá no buraco também, foi o que faz marcou. Faz parte do processo. Vamos encerrar mais um episódio. Quero agradecer mais uma vez a Daniel por ter vindo de longe. Diogo, muito obrigado pela disponibilidade. Quero agradecer a minha diretoria aqui, a meu presidente, a Luan, a todo mundo que está envolvido. Eu não vou citar nomes, porque senão eu vou esquecer, mas eu quero agradecer a todos e falar para vocês que estamos juntos e valeu, obrigado. Valeu, tamo junto.